E sabe qual é o assunto agora? Uma temática que veio, já está em vigência e as empresas precisam se adequar. Não tem como fugir, que é o chamado e-social. E sabe quem vai falar comigo? Ele, Tailan Alves. Obrigado, Tailan, por ter vindo aqui conosco. Grande profissional, nos atendeu, viaja bastante, conseguiu um horário na agenda para falar conosco. Que bom tê-lo aqui conosco, Tailan. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite e pela oportunidade para esclarecer um pouquinho mais sobre esse projeto que tem assustado tanta gente. Muito bem, gente. O Tailan, eu vou deixar ele se apresentar porque o currículo do cara é gigantesco. Eu queria que ele falasse um pouquinho quem é o Tailan, para você que está aí agora. Vem, gente, vem com a gente aí. Continua compartilhando para você ganhar os brindes e, principalmente, compartilhe o que ele vai falar. O E-Social veio com tudo. Tailan, primeiro fala um pouquinho quem é o Tailan e o que é esse chamado E-Social, como que ele vai... O que vai acontecer? Legal. Então, boa noite mais uma vez a você e a todos que nos acompanham. Eu trabalho com rotinas trabalhistas, todo o meu histórico profissional foi dedicado à área trabalhista. Me formei em administração, também em direito, especialista em gestão estratégica de negócios, coach, personal professional coach, especialista em advocacia trabalhista e concluindo mestrado em consultoria e empreendedorismo. E especialista em implantação do E-Social. Hoje eu trabalho com treinamento, auditoria e consultoria desse programa que tem assustado muitas pessoas, mas... Pelo contrário, nós temos que enxergar isso como uma oportunidade, né? Toda mudança nós temos que observar como uma grande oportunidade. E com o passar do tempo, as rotinas trabalhistas e também as práticas foram se tornando digitais. Pode observar, por exemplo, os seus pagamentos hoje, que são feitos através de transação bancária, as suas comunicações, que não são feitas mais por correspondência. E é claro que na área trabalhista não poderia ser diferente. Então, o que ocorre hoje é uma transição. Nós saímos de um modelo mecânico, de um modelo mais burocrático, para um método digital, mais simplificado, para que o empregador preste as obrigações trabalhistas para o Estado. Só para compreender melhor o que é o E-Social, nós temos que olhar para o registro histórico, para aquilo que aconteceu ao longo do tempo. O Estado precisa receber informações sobre a relação de trabalho. Ele precisa saber o que acontece nas empresas, precisa saber quanto as empresas pagam, quantas categorias de trabalhadores diferentes eu tenho na empresa, categorias especiais como trabalhadores aprendizes, pessoas com deficiência e etc. Quantos acidentes do trabalho acontecem, quantas doenças do trabalho são desenvolvidas. Para isso, o Estado foi criando mecanismos para receber essas informações. Mas são mecanismos diferentes. Por exemplo, a CEFIP, que é um sistema específico em que mensalmente o empregador presta as informações sobre a folha de pagamento. É um aplicativo instalado no computador do empregador. O comunicado de acidente de trabalho, através da CAT-Web, em que quando ocorre um acidente ou uma doença do trabalho, o empregador precisa acessar um aplicativo e prestar informações. E ao longo do tempo foram se criando várias obrigações em que se repetem vários dados. Em praticamente todos eles eu tenho que qualificar o empregador, qualificar os trabalhadores, e isso trouxe uma redundância muito grande de informações. Então, a metodologia de social pensou o seguinte: para que o empregador precisa repetir tantas informações, prestar informações em vários caminhos diferentes e em periodicidades diferentes, sendo que era mais fácil ter-se uma conexão direta com o banco de dados do empregador. Então, a proposta do E-Social é essa, é que o Estado tenha uma conexão direta com as informações em que o empregador mantém nos seus arquivos, através do computador ou então no seu próprio software na empresa. Agora, você começou até dizendo, e eu acho interessante a gente falar muito sobre isso, muitos que estão nos ouvindo são empresários, ou trabalham no departamento de pessoas, ou precisam ajudar a empresa nessa fase do medo, né, que isso está trazendo. Por que esse medo, você acredita? De ser algo novo? O que você acha que ocasiona esse medo? Falta de informação ainda? Qual que é a sua concepção sobre isso, Tailan? Certo. Em primeiro lugar, a mudança, né? Tudo que é novo pode causar certa estranheza nas pessoas, e a falta de conhecimento também leva ao medo de expor o empregador a um passivo trabalhista, mas eu acredito que o medo maior do E-Social é porque foi criada a ideia de uma enorme complexidade e, simultaneamente, uma exposição à fiscalização digital.
Então, aquilo que hoje eu tenho uma dificuldade maior para ser fiscalizado, em alguns casos eu dependo de um auditor fiscal vir até a minha empresa ou uma fiscalização dirigida, com o E-Social eu estou 24 horas sendo monitorado. Então, isso que tem causado um grande medo nos empresários e também nos profissionais. A falta de informação, em primeiro lugar, mas também o risco de exposição contínua ao passivo trabalhista, o que não ocorre hoje. Agora, Taylan, de onde veio esse E-Social? Veio da necessidade do governo ter mais informação, ele estar mais alinhado com o que acontece dentro da empresa, é isso? Isso, também. E pela divergência das informações que são prestadas pelos empregadores, pela falta de consistência. Hoje, na era que vivemos, é um absurdo um empregado ter que reunir uma série de documentos para conseguir se aposentar, por exemplo, onde o Estado já deveria ter tido essas informações e já vi-las tratando ao longo do tempo, para que ele simplesmente, ao se aposentar, isso ocorresse de forma natural e automática. Então, é a ausência de consistência de banco. E nós sabemos que o Estado não tem, que não falta banco de dados para o Estado, nós sabemos muito bem disso, que o que ele mais tem é banco de dados. O problema é a falta de integração. Então, o E-Social vem com o maior objetivo de integrar essas informações e dar maior consistência. E, ao mesmo tempo, como há uma fiscalização digital, uma fiscalização que é mais pontual, fica mais fácil de acompanhar um desvio e atuar diante de um passivo trabalhista, o que em algumas situações o Estado não consegue fazer pela prescrição, porque não tem mão de obra suficiente para fazê-la. Agora, muitos que estão aí devem estar perguntando, tá, mas quem é que vai ter que enviar, quem que vai ter que utilizar esse social? Que tipo de empresa vai ter que obrigatoriamente passar pelo E-Social? Certo. Não é toda empresa, mas é toda empresa ou toda pessoa que tem empregado, que utiliza-se de mão de obra, seja através de prestação de serviço e seja através de um vínculo de emprego regido pela CLT. Então, não são só as empresas, mas um microempreendedor individual, por exemplo. Olha isso, pessoal. O empregado doméstico, que já acontece hoje, já tem o aplicativo específico do empregado doméstico, os contribuintes individuais, as pessoas físicas que possuem obra. Então, todas aquelas pessoas que tem relação de trabalho e não somente de emprego, não só carteira de trabalho assinada, mas relação de emprego, devem se utilizar do mecanismo do E-Social para prestar informações ao Estado sobre aquela relação de trabalho. Olha só que interessante para você aí que de repente acha que é só a empresa, não necessariamente. Isso, né? Isso mesmo, exato. Agora, uma empresa que ela está ativa, mas ela não teve movimentação, ela precisa enviar o E-Social, ela precisa realizar as informações para o E-Social? Isso. Como já ocorre hoje, a declaração negativa, a declaração de que a empresa está sem o movimento, vai ocorrer da mesma maneira com o E-Social. Entrando em vigência agora para o segundo grupo, o empregador vai fazer uma declaração de que está sem o movimento e essa declaração vai ter validade até dezembro deste ano ou até o mês anterior a ela voltar a ter movimento. E no mês de janeiro de todo ano, ela continua fazendo a declaração sem movimento, que vai ter validade até dezembro daquele ano ou até o mês anterior a ela ter movimento. Da mesma maneira que já ocorre hoje com a declaração sem movimento. Taylan, eu estou fazendo aqui perguntas, pessoal. É claro, como é um assunto muito mais técnico, né? E é uma mudança que entrou em vigência agora, é isso, Júlio? Isso, a partir de janeiro para o primeiro grupo de empresas. Então, já tem aí pessoas que já estão buscando adequação a essa mudança, né? Por isso que eu estou até seguindo algumas perguntas que eu entendo, até nós conversamos com alguns empresários para poder aqui tirar essas dúvidas, né? Só departamento de pessoas, RH, que está envolvido com o E-Social, porque nós estamos falando de informação e acabamos de entrevistar os 3 profissionais que falaram muito sobre a importância da transparência, da coerência da informação. O E-Social, necessariamente dentro da empresa, só está envolvido o departamento pessoal, RH ou não? Não. Eu tenho que fazer uma conexão com várias outras áreas, chamado compliance. Eu preciso conectar, alinhar, fazer com que todos os profissionais que estão relacionados com o E-Social consigam falar a mesma língua e consigam entender sobre o projeto, entender sobre cada uma das suas competências, cada uma das suas responsabilidades. Podemos citar, por exemplo, além do RH, que faz a gestão de gente, o departamento de pessoal que faz o processamento da folha de pagamento, a relação burocrática, também a área de saúde e segurança do trabalho, que vão prestar
todas as informações que estão presentes nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O departamento jurídico também, quando eu tiver algum processo que interfira no meu recolhimento ordinário de tributos, eu preciso informar numa tabela específica do E-Social. Por quê? O governo já sabe a qual alíquota eu estou enquadrado, a qual regime tributário eu pertenço. Ocorre que eu posso, por algum motivo, não concordar com aquilo e conseguir uma decisão administrativa ou judicial que me permita, por exemplo, recolher uma alíquota menor de imposto. Só que se eu não informo que há um processo administrativo ou um processo judicial que me permite recolher uma alíquota menor, automaticamente o mecanismo de fiscalização vai identificar de que eu estou incorrendo em passivo, que eu não estou cumprindo com a legislação. Então, pensando nisso, existe uma tabela específica em que eu informo os processos administrativos ou judiciais que interfiram no recolhimento ordinário de tributos, ou seja, olha eu me conectando com a área jurídica, eu preciso estar alinhado e informar o meu jurídico de que toda vez que houver um processo administrativo ou judicial, ele deve me informar. Toda vez que houver uma suspensão dessa decisão, ele também tem que me informar para que eu volte a parametrizar o meu sistema para recolher a alíquota anterior. Isso tudo pelo E-Social? Tudo pelo E-Social. Também a área fiscal, a área contábil, todo o processo que envolve a relação de trabalho de forma macro tem que estar conectado com todos os profissionais. Todos devem falar a mesma língua. Então, quando eu falar de processo administrativo ou judicial, eu preciso ter conexão. O jurídico tem que saber disso. Eu tenho que estar muito alinhado com a área de TI. Tecnologia da informação é que vai me dar total suporte ou que vai travar completamente a minha consistência de entrega. Então, eu tenho que ter um alinhamento muito grande. Eu preciso conectar todas essas pessoas, conhecer sobre os documentos, as informações técnicas que tem disponíveis, para que todos falem a mesma língua e a empresa consiga entregar com consistência. Então, reafirmando, não basta que você, profissional da área trabalhista, você, profissional de RH ou você, empresário, tenha conhecimento, tenha domínio do E-Social. Se a sua equipe que está envolvida não tiver o conhecimento, não estiver também preparado, se o seu contador não estiver preparado, se o seu sistema não estiver preparado, garanto que você terá grandes dificuldades para cumprir com essa responsabilidade. Agora, acredito que também é uma pergunta que o pessoal está aí se questionando. Qual que é o prazo para a implantação desse E-Social, né? Se esse prazo pode ser ou não prorrogado e qual é a multa, e se tem essa multa, valor de multa, caso não aconteça o cumprimento das exigências do E-Social? Legal. O Comitê Gestor do E-Social dividiu primeiro em grupos de empresas. Dividiu em 3 grupos. As chamadas empresas do primeiro grupo, que são aquelas que em 2016 faturaram mais que 78 milhões. As empresas do segundo grupo, que são as empresas privadas que faturaram menos que 78 milhões. E as empresas do terceiro grupo, que são as empresas públicas. E são momentos diferentes. Então, já está em vigência para o primeiro grupo. Então, quando eu falar primeiro grupo, quem faturou mais que 78 milhões em 2016. Segundo grupo é quem faturou menos que 78 milhões em 2016. Terceiro grupo, as empresas públicas que não possuem faturamento. Janeiro de 2018 entrou em vigência o E-Social e dentro desses grupos existe um chamado faseamento. O Comitê Gestor do E-Social denominou de faseamento essa etapa, esses blocos de informações que são enviados para o E-Social. No primeiro grupo de informações vão os dados do empregador e os eventos de tabela. O que são eventos de tabela? São aquelas informações que desenham a estrutura da empresa. Os cargos que a empresa tem, os horários que ela tem, as funções, os processos administrativos ou judiciais, os ambientes de trabalho, os estabelecimentos. Então, de janeiro até o final de fevereiro, primeiro grupo de empresas tiveram que passar as informações do empregador e os eventos de tabela. Março e abril foi enviado os dados dos empregados, que é a carga de vínculo ativo, a chamada carga inicial. Então, todos os trabalhadores que possuem um vínculo de emprego ativo são transmitidos, pode ser de uma vez só, mas dentro do segundo momento, que é março e abril. A terceira etapa é o processamento da folha de pagamento simultânea. Eu processo tanto no E-Social quanto nos mecanismos que já estão em vigência hoje. Portanto, GFIP continua, CAGED continua. As mesmas informações que eu presto hoje nos caminhos tradicionais, eu também presto com o E-Social. E aí, a partir de janeiro de 2019, entra em vigência as informações de saúde e segurança do trabalho.
São todas as informações dos programas médicos das normas regulamentadoras, os atestados de saúde ocupacional, as informações dos treinamentos obrigatórios das normas regulamentadoras. Isso janeiro de 2019 para o primeiro grupo. Segundo grupo, empresas que faturaram menos que 78 milhões em 2018. Começa agora, a partir de 16 de julho, as informações do empregador e os eventos de tabela, os dados que identificam qual é o empregador e desenham a estrutura da empresa. De 16 de julho até o último dia do mês de agosto. Setembro e outubro é o segundo momento do faseamento, em que eu tenho que informar as informações, os dados dos vínculos ativos, os empregados com vínculos ativos na empresa. Novembro, preciso processar a folha de pagamento no E-Social. Janeiro de 2019, informações de saúde e segurança do trabalho. E as empresas públicas, as empresas do terceiro grupo, entram em vigência a partir de janeiro de 2019, também respeitando essa periodicidade. Primeiro os dados, janeiro e fevereiro, os dados do empregador e os eventos de tabela, março e abril, os dados dos empregados, folha de pagamento e aí os demais processamentos de saúde e segurança do trabalho. Extraoficialmente, as empresas que faturaram menos que até 4 milhões e 800 mil em 2016 podem entrar em vigência no E-Social, podem iniciar as suas informações já na terceira fase, que é o mês da folha de pagamento. O que convenhamos, né, pensando como administrador, como contador, o que é muito arriscado, você deixar para transmitir num único mês as informações do empregador, os eventos de tabela, a carga de vínculo ativo e já processar a folha de pagamento. Mas é uma opção que se tem e os CPFs, as pessoas físicas, terão opcionalmente a possibilidade de ingressar a partir de janeiro de 2019 no E-Social. Tailan, é muita informação técnica e a gente vê, né, o quanto isso é complexo e, ao mesmo tempo, quanto isso acreditamos que vai, como você mesmo falou, trazer mais transparência nas informações e uma padronização dessas informações. Mas eu estou recebendo várias perguntas e eu estou com uma pergunta aqui da Sheila. Eu queria até aproveitar e ler para você responder a Sheila. Ela diz assim, ó: por trabalhar em um escritório de contabilidade, por volta do dia 25 de cada mês, fechamos algumas folhas que não têm lançamentos para adiantar o trabalho. Fechamos a folha normalmente até o último dia do mês. Minha dúvida é se eu posso transmitir a folha antes do último dia do mês, ou devo transmitir apenas a partir do dia 1º. Pode dar algum tipo de problema caso seja enviado antes? Certo, você pode enviar a partir do último dia do mês e a legislação já prevê que o empregador tem até o 5º dia útil do mês subsequente para processar a folha de pagamento. E muitas empresas, por conveniência, inclusive pela gestão do tempo, fazem o fechamento da folha com antecedência, do dia 25 a 24, de 20 a 19, mas técnica e legalmente falando, não é adequado que se faça dessa maneira, porque o empregador estará pagando salário em atraso, no caso de hora extra realizada nesse período, ou então fazendo um desconto indevido de salário, porque extrapola a competência. Então a orientação que se tem é para que se faça o fechamento da folha de pagamento, o fechamento do cartão ponto do primeiro ao último dia do mês. Adiante, sim, os lançamentos que se tem da folha, os descontos, os proventos, façam um apontamento diário do cartão ponto e, a partir do último dia do mês, comece a fazer o processamento, o fechamento da folha de pagamento, o que pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Mas reconheço, já trabalhei e reconheço da dificuldade que os escritórios contábeis têm para gerenciar 300 empresas, 400 empresas e fazer tudo isso num curto espaço de tempo. Mas o escritório tem que repensar os seus processos, tem que conversar, recontratar, inclusive psicologicamente, recontratar com seus clientes para identificar, para mostrar a eles que é uma mudança cultural que vai acontecer, é uma quebra de paradigmas para que seja cumprida a legislação. Se não quiser cumprir, se ainda assim o empregador quiser continuar fechando a folha de pagamento fora do prazo, que ele assim o faça, mais orientado, que está sujeito a uma fiscalização e, eventualmente, a ser autuado por esse motivo. Muito bem, Sheila, acredito que tenha respondido a sua dúvida. Deixa eu até aproveitar. E uma outra pergunta sobre o assunto é: algumas empresas que já estão implantando isso, acredito que você tenha acompanhado essas empresas, quais são as principais dificuldades que você tem aí observado nessa fase incipiente ainda da implantação do E-Social e o que você pode dizer para amenizar esses problemas?
Certo. Eu participei do processo de implantação de várias empresas do primeiro grupo, senti na pele todas as dificuldades juntos com os profissionais, aquela agonia de você enviar um arquivo e ficar com aquela expectativa enviado, aguardando o retorno do arquivo. E a principal dificuldade que eu pude observar é a falta de conhecimento técnico e legal dos profissionais que atuam nessa área. De forma geral, é uma das grandes dificuldades. E uma outra dificuldade muito grande foi a plataforma, o software, que não conseguiu atender pontualmente a todos os requisitos. Claro que, por se tratar de um mecanismo novo, nós temos várias dificuldades, vários aprendizados que vão surgir somente agora. Ninguém tem experiência ainda, até então não se tinha experiência no e-social. Por isso que eu digo, inclusive nos treinamentos, que a preocupação maior dos profissionais não deve ser em como transmitir, como que o meu sistema vai enviar um arquivo, como que ele recepciona. Pessoal, essa angústia, essa preocupação vai ser sanada em 2, no máximo 3 meses. Porque você não vai repetir os mesmos erros durante todos os meses. Mas a sua preocupação maior tem que ser com a consistência das informações que você tem no sistema. Porque isso sim pode ocasionar não só um reflexo para 5 anos posterior, como a 5 anos anteriores. Eu estou exposto a um passivo desde o momento em que eu informo, eu estou fazendo uma confissão. Então a maior dificuldade que nós tivemos foi a falta de conhecimento técnico dos profissionais, legislação trabalhista, rotina trabalhista, práticas e também alguns softwares que, infelizmente, não atenderam aos requisitos, não conseguiram entregar. E estou falando de vários softwares diferentes, não é de uma empresa específica. Talvez pela dificuldade em fazer os testes, talvez pela falta de tempo, ou inclusive pela falta de domínio técnico do profissional que desenvolveu. Inconsistências que, quando eu peguei o layout do e-social, para fazer um comparativo, não haveria de ter inconsistência, porque é uma informação que era permitida no e-social e o meu sistema bloqueava, por exemplo. Aí eu preciso de um suporte imediato, mas estou fechando a folha de pagamento. Essas foram as dificuldades que nós encontramos. Agora, criticamente dizendo, né? E quantos elogios aí tem que enaltecer o pessoal sobre a sua explanação e a forma didática que você conduz o assunto. Daqui a pouquinho ele vai passar o contato dele, né? Estão pedindo um treinamento lá em outras cidades, daqui a pouquinho ele vai passar. Mas você consegue levantar pontos, vamos colocar numa balança, né? De tudo isso que vem acontecendo, pontos positivos e pontos negativos do e-social, na visão do Taylan? Sim. Em primeiro lugar, pensando no aspecto negativo, né? Vamos começar pelo ponto ruim que nós temos. É a exposição pontual ao passivo trabalhista, o que hoje não ocorre. Então, nós podemos observar que o empregador passa a estar exposto a um passivo de forma mais direta, de forma mais ampla. Então, lembre-se que aquilo que hoje depende da presença de um auditor fiscal na sua empresa, a partir do e-social, para vários critérios, já não depende mais. Vou dar um exemplo bem simples. Uma jornada de trabalho. Hoje você executa uma jornada ordinária que ultrapassa as 44 horas semanais. Se não houver uma fiscalização de um auditor, se não houver uma denúncia, uma reclamatória trabalhista, provavelmente você não vai ter problema agora. Mas com o e-social, a partir do momento em que você cadastra um horário que ultrapassa o limite legal, você já está sujeito à autuação. E essa autuação não pode acontecer instantaneamente. Isso que é o mais preocupante da Silva. Porque tem-se a ideia de que o e-social ele vai fiscalizar de maneira automática. Mas isso pode acontecer em até 5 anos. Vou fazer uma analogia que eu faço em sala de aula que fica muito fácil de compreender. Imagine que na rua da sua casa o limite é de 40 km por hora, só que todos os dias você passa a 45 km por hora. Como não tem radar, como não tem nenhum fiscal de trânsito ali, até hoje você não foi autuado. Só que foi instalado um radar e você não percebeu dessa instalação. E a notificação de infração leva 30 dias para chegar na sua casa. Então imagine, você está diariamente passando a 45 km por hora e depois de 30 dias você é notificado de que há uma autuação, mas na verdade isso já vem ocorrendo há 30 dias. Esses 30 dias, para fazer uma analogia com o e-social, é o prazo prescricional que eu tenho de 5 anos. Então veja, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. É em 2023 que pode começar a surgir as infrações que são informadas, que são admitidas, assumidas agora no e-social. Em 2023? Em 2023, que é um prazo prescricional que se tem
para o Estado autuar a empresa. Então, o ponto mais crítico, o ponto não negativo, mas prejudicial ao empregador, é essa exposição contínua ao passivo trabalhista. Não domina a legislação trabalhista, não conhece de direito do trabalho, não conhece de social. Tome cuidado, reveja os seus processos, porque o tempo é exíguo, não precisa entrar em desespero, mas o tempo é exíguo e nós temos que já fazer todo o tratamento, toda a qualificação das informações antes de entrar em vigência com o e-social. Esse é um ponto negativo. O ponto positivo é a consistência e a simplicidade que se tem para transmitir as informações. Então, aquilo que antes eu tinha vários caminhos diferentes, observe você empresário, por exemplo. Hoje você precisa contratar um contador que uma parte do tempo do contador, durante o mês, é processando informações para pagar a folha de pagamento corretamente. Então, a demanda de tempo vai ser menor depois de ter qualificado, depois de ter criado rotinas, fica muito mais fácil. Outro ponto extremamente positivo, nunca existiu na área trabalhista, mas a partir de agora, definitivamente, acabou a palavra retroativo. Admissão retroativa, exame retroativo, férias retroativas, aviso prévio retroativo. Quem é de escritório contábil sabe o transtorno disso. Quando eu era office boy, eu ia levar a folha de pagamento, entregar a folha de pagamento impressa até o 5º dia útil e pegava uma carteira de trabalho e trazia de volta. Aí a pessoa do escritório ligava. Eu recebi uma carteira de trabalho aqui e eu quero saber se é a partir desse mês. Não, é do mês passado, é para pagar junto com esse olerite. Gente, o e-social vai acabar com isso. Então, é uma vantagem muito grande acabar com esse aspecto retroativo, essa perca de tempo que se tem e essa redundância de informações. A cada momento eu estou preenchendo um aplicativo diferente, a cada situação eu tenho um prazo diferente para cumprir. Então, isso é um ponto muito vantajoso. Outro ponto que é negativo, fazendo uma alternância, eu ter um software que não atende com consistência aos requisitos do e-social. Uma empresa que não está completamente preparada para me atender. Ou então, se eu tenho dificuldades com ambientes digitais, com uso de equipamentos informáticos, se o meu sistema, se o meu sinal da internet não funciona muito bem, são situações prejudiciais que podem trazer dificuldade na entrega das informações trabalhistas. Gente, quanta informação, Taylan. Olha, eu vou dizer para você que nós ficaríamos aqui a noite toda e eu acredito que tem muito conteúdo ainda para passar, né? Sem dúvidas. E é gostoso isso e eu estou recebendo muitos elogios e compartilho aqui agradecendo o seu posicionamento, né, a sua disponibilidade em nos atender e principalmente em relatar a você que nos acompanha que esse é o nosso intuito. O programa Falando de Negócio com o Da Silva está aqui com a missão maior de levar até você mais informação, mais conhecimento, trazendo profissionais, empresários, grandes pessoas, grandes profissionais que possam agregar muito mais à sua vida e é isso que o Taylan vem fazendo. Uma curiosidade, Taylan, como é que você conheceu o Da Silva mesmo? Aí vou entender para vocês essa sinergia, que gostoso poder falar com o Taylan. Você quer falar um pouquinho? Isso, claro, com o maior prazer. Eu, enquanto acadêmico ainda do curso de administração, a primeira faculdade ainda, fiz a proposta aqui na cidade de Londrina, no Paraná, que é onde eu estou, fiz a proposta de um curso de rotinas práticas de departamento de pessoal à comunidade externa, num projeto de extensão. E o professor Da Silva foi uma das pessoas que me acolheu, recepcionou e me deu a oportunidade, arriscou inclusive, falou: Taylan, estou confiando muito em você para fazer esse projeto de extensão, porque nós temos um tempo muito curto para tratar de todo o desenvolvimento. E assim fizemos. Nós lançamos o primeiro curso, o projeto de extensão na área trabalhista, um curso de rotinas práticas e departamento de pessoal, que foi um sucesso com 50 vagas, fechamos com 52 inscritos, certificamos todos. Esse projeto de extensão se repetiu por mais 3 anos e eu posso afirmar que foi a minha primeira grande oportunidade em sala de aula para lidar com rotina trabalhista, que foi onde eu de fato identifiquei aquilo que eu queria seguir para a minha vida. E a partir daí eu comecei a trabalhar e posso dizer que foi um dos trabalhos mais ricos, graças à grande oportunidade que eu tive lá como acadêmico de direito, em alguém que acreditou num projeto de extensão na área trabalhista. Eu via isso como algo muito complexo, as pessoas iam falar de rotina trabalhista, de direito do trabalho. Meu Deus do céu, eu falava, mas será que é tão difícil desse jeito? Na verdade, não é difícil, só é complexo. Eu tentei desmistificar isso nos meus treinamentos e hoje eu posso dizer que foi um dos trabalhos mais ricos da minha vida, uma das maiores oportunidades que eu tive. Que bonito, eu gosto. E fiz questão de enaltecer isso e como professor eu sempre destaco
que o aluno ele tem várias oportunidades e o Taylan observou essa oportunidade e isso foi aí o pontapé de grandes projetos e grandes conquistas que ele vem aí compartilhando conosco. Parabéns, Taylan. Muito Aliás, para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem, né, receber um treinamento do Taylan, ele viaja o Brasil todo dando palestra, treinamento, como é que elas podem entrar em contato com você, Taylan? Certo. Pode acessar o meu site, taylanalves.com.br. Lá tem um botão contato, onde tem os canais através do WhatsApp, através do e-mail ou através de um formulário que ela preenche e eu faço o contato em seguida, me respondo as mensagens para eles. Muito bem, gente. O Taylan aí, queridíssimo, grande profissional, compartilhando aqui conosco. A Monique já está preparando ali. Daqui a pouquinho nós vamos entregar uma lembrancinha do Falando de Negócios para o Taylan. Ela também está junto com o Thiago já separando todos os nomes que compartilharam. Já estamos com quase 200 compartilhamentos para fazer os sorteios dos brindes e encerrar. Como eu disse, hoje nosso programa foi um programa mais técnico, mas anotem aí... Dia 30 de julho tem, novamente falando de negócios, com muito mais para você. Taylan, para encerrar e a gente poder aí entregar uma lembrancinha para você e fazer o sorteio dos brindes, o que você passa de orientação final aí para os empresários, para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão, direto ou indiretamente, ter que lidar com o e-social? Certo. Eu digo que, em primeiro lugar, você busque pelas informações públicas que tem disponível, acesse o site do eSocial, esocial.gov.br. Do lado esquerdo você vai encontrar um botãozinho Documentação Técnica. Lá tem todas as informações, o manual de orientações, inclusive que foi publicado na semana passada, já as alterações, as notas de documentação evolutiva que falam de saúde e segurança do trabalho. Consulte todos esses documentos que são públicos e disponíveis. Só ali você vai conseguir ter um avanço muito grande de conhecimento, de informação necessária para executar as tarefas na área trabalhista. Para você que é empresário, verifique se a sua equipe está qualificada para o e-social, se de fato eles conhecem da legislação trabalhista e, mais importante, dê suporte para eles. Quando eles precisarem de um treinamento, quando precisar de um recurso disponível, de fato, avalie com carinho, porque não pode ter uma barreira para essa transição. Eu tenho observado isso em algumas empresas, principalmente em escritórios contábeis. Existe uma dificuldade muito grande porque não há sensibilização do empresário. Ele não entende da complexidade do programa e do tamanho do risco. E também, aos profissionais que atuam na área, você que tem que dominar esse negócio. Se você tiver medo, vem comigo, se você tiver medo, se você tiver insegurança, e se você continuar falando que, nossa, o e-social é assustador, quem que vai colocar isso em prática? Então, em primeiro lugar, é você que tem que acreditar, é você que tem que colocar em prática, que tem que estudar os manuais, e enxergue isso como oportunidade. Enquanto alguns choram, enquanto alguns reclamam, outros vendem lenço. Essa é a grande oportunidade. Enxergue como oportunidade o e-social. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Taylan. Sensacional. Fiquem atentos aí que nós vamos trazer o Taylan mais vezes aqui para compartilhar todo esse